Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre 7 ações que podem bombar aí em breve, né? Lembrando sempre, né, no dia a dia ali do investidor a gente vê um monte de notícia, um monte de coisa, mas isso não importa. O que importa não é o que a gente acha, isso aqui é o que eu acho, é o que a gente sabe. Então, isso aqui são especulações, o mercado de bolsa de valores funciona de forma especulativa, mas você não deve realizar os seus investimentos simplesmente baseado em uma opinião, né, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Isso tudo que a gente vai fazer são conjecturas. Você pode até se utilizar desse tipo de recurso na hora da sua tomada de decisão, mas é importante que você não compre uma ação só baseada num vídeo que você viu no YouTube, né? Estude, verifique se isso se parece com o que você pensa, verifique se isso é realmente uma coisa que você acredita ou que você acha que vai dar certo no futuro, tá? Então isso aqui é simplesmente um vídeo para te ajudar no processo de tomada de decisão, mas que ele não seja definitivo, mesmo porque várias dessas empresas aqui eu não tenho na minha carteira, então eu não tenho skin in the game aqui para estar te falando que essas empresas vão subir ou não. Algumas eu tenho, outras não, e isso faz muito parte da gente enxergar o cenário macroeconômico e não só o micro, né? E tentar entender o que vai acontecer com as empresas baseado na economia real, que normalmente é o que acaba acontecendo. O primeiro grupo de empresas que a gente vai falar aqui, que são 3 empresas que eu selecionei aqui desse grupo, é o seguinte, o grupo de shoppings. A gente viu desde o começo da pandemia ali uma penalização das ações de shopping. Então ali a BRML3, IGTA3, a Multi3, elas sofreram quedas amargas aí, né? Se você pegar o BR Malls aqui, ele está custando hoje uma ação R$ 10,32, né? Uma queda aí de 41,56%, né? Comparado aí com o período que estava ali antes da crise, né? Se você pega Iguatemi, né, os shoppings Iguatemi ali são empresas realmente muito grandes. Você pega aí, tá custando agora R$ 34,02 cada ação, uma queda aí de 38,81% no dia hoje que a gente está gravando. A Multiplan, uma queda aí de 30,62%, né? A Multi3 ali, uma ação tá saindo por R$ 21,66. Aí você vai me perguntar, Raul, mas não é natural que elas caiam, né? O risco mudou. Claro, o risco de fato mudou aqui. Você tem um monte de empresas que desocupou as lojas, você tem um monte de empresas ali que faliram e que não vão mais conseguir funcionar nesse período. Você tem um monte de empresas que não vão se recuperar, né? Então, assim, é óbvio que é normal que a cotação caia. Tá? A Bolsa de Valores é um mercado de previsão, as pessoas simplesmente precificaram as quedas que elas acharam que ia acontecer. Só que agora a gente verifica, você vai nos shoppings, de fato as lojas faliram nessa quantidade que foi precificada aqui? De fato as empresas vão deixar de existir? De fato o lockdown ia durar tanto tempo quanto foi precificado aqui? As empresas vão perder 36% do lucro no futuro ou só perderam esse ano, né? É claro que esse ano elas foram bem impactadas, mas a tendência é que, à medida que os shoppings começarem a se recuperar, a gente veja uma recuperação natural das ações dos shoppings também. E o futuro incerto já não é mais tão incerto, né? Antes a gente não tinha como ter um panorama de quando a situação ia melhorar um pouquinho, ou quando que o lockdown ia passar, mas agora a gente já vê vários shoppings sendo reabertos, a gente já vê testes de vacina em Nova York, em São Paulo, então a gente já começa a ver aqui pessoas voltando a frequentar shoppings para fazer as suas compras. E principalmente porque shopping não é só, né, um comércio de lojas, igual as lojas de rua, igual muita gente estava falando que nunca mais isso ia se recuperar, porque na verdade o shopping para muita gente ele é entretenimento, né? Você vê shoppings cheios de cinemas, você vê shoppings cheios de área de lazer ali, né? Aquela coisa cheia de restaurante. Então assim, pelo menos nas cidades onde eu conheço, ali São Paulo, Goiânia, essas cidades maiores, a gente tende a ver uma tendência do público voltando para o shopping, cada vez mais desesperado, inclusive, pela reabertura dos bares e de todas as outras coisas, e com isso os shoppings devem se encher novamente, já estão enchendo em vários lugares, inclusive fazendo o lockdown voltar, né? Então é o seguinte, antes da gente continuar aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like que esse vídeo tá foda. Espera que o último grupo de empresas aqui, vocês vão ficar impressionados. Então a segunda coisa que a gente vai falar aqui agora é sobre o marco do saneamento. Então ali o marco do saneamento principais são a Sanepar e a Sabesp. Imagina o que pode acontecer com esse setor quando a gente vê uma regulamentação desse setor. Primeiro a gente viu as telecomunicações, as empresas elétricas, passando por uma regulamentação ali na década de 90 e depois nos anos 2000, né? E essas empresas desse setor cresceram muito. Por quê? Porque eles têm uma segurança jurídica para fazer um investimento muito maior. Agora você imagina que o Brasil ainda é um país, em 2019 ali, que tem 48% dos brasileiros sem acesso a coleta de esgoto, a serviços básicos ali de saneamento básico, né? Então, a tendência é que as empresas que já existem se beneficiem desse marco, que a gente veja várias outras empresas talvez chegando nesse setor, ou que as empresas que já existem consigam se expandir, né? E além de tudo, a gente viu ali as empresas como Sanepar ali caindo 15% ao longo da crise, né? Como que alguém vai parar de consumir água ali no Paraná, né? A empresa é do estado do Paraná de água e do nada, por conta de uma crise, ela vai ali e começa a ter uma queda na cotação. Ah, Raul, a empresa está passando por
por dificuldade no fornecimento, mas gente, não tem como você trocar, você não pode escolher outra empresa. Então no Brasil hoje a gente tem um monopólio, né? A pessoa não pode ir aqui do dia para a noite e falar assim, olha, eu não quero mais a Sanepar prestando meu serviço de água, agora eu quero a Sabesp. Não tem Sabesp no Paraná. Então as pessoas naturalmente são obrigadas a consumir, tendo crise ou não, e independente do serviço ser bom ou não, elas são obrigadas a utilizar. Então assim, não faz muito sentido na minha cabeça uma queda na cotação da Sanepar por conta de crise, disso, daquilo, porque a gente acaba não vendo um problema ali com relação a se reestabelecer. Então acredito que passando o marco do saneamento principalmente, e também com o tempo, a evolução natural, a tendência é que as ações da Sanepar aí sofram uma alta terrível aí, e também a Sabesp, né, que ali é a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo. Se você olhar, eles tiveram uma queda já menor que a da Sanepar, né, tiveram uma queda ali de 2,84%, mas podem se beneficiar muito ainda com a aprovação aí do marco do saneamento, que deve revolucionar de fato o mercado para essas empresas, né, para elas poderem fazer investimento com maior segurança jurídica, tendo maior tempo para fazer isso, talvez, quem sabe, podendo até ser privatizadas aí. Então a ideia é que a gente acabe vendo aí uma mudança nessas empresas de saneamento básico nos próximos dias. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @ORaulSena, eu tô postando vídeo lá no feed todos os dias. Então se você não tá vendo lá, você tá perdendo. Tem um vídeo aqui, um vídeo lá. E tô postando lá também no fim de semana, e aqui eu só posto até sábado, né? Não postei mais no domingo, que eu achei que ficava muito conteúdo para vocês ali. Acabava que domingo vocês já estão descansando, já não assistiam. E aí vem o último grupo de empresa aqui, e esse aqui vai ser realmente severamente impactado aí pela pandemia positivamente. Então, o Brasil tomou um susto aí, a gente viu todas as empresas fechando do dia para a noite, né? Todo mundo tendo que sair da rua e tudo mais. Várias empresas fazendo home office, então ali os bancos fazendo home office, muita empresa grande fazendo home office. E para onde que essas pessoas vão correr, né? Se você não está podendo fazer ali sedes e tudo mais, você não está podendo manter o mesmo sistema, porque as empresas vão ficar com medo agora. Mesmo depois que passa essa questão da crise que a gente foi impactado severamente pelo coronavírus ali, teve que fechar as agências e tudo mais, várias empresas perceberam que elas podem economizar muito dinheiro não tendo estruturas tão grandes. Então a gente viu ali o Santander querendo renegociar aluguéis, aquela coisa toda, um banco querendo renegociar aluguel. Então empresas grandes ali tentando fazer de alguma forma uma mescla entre home office e a sede fixa. E com isso, várias empresas que são ali do setor de tecnologia no Brasil, elas podem se beneficiar, né? Você imagina ali que a Sinqia é uma empresa que produz softwares para o sistema financeiro, ali para tudo que é banco, para tudo que é financeira, é a Sinqia que trabalha. A cotação da empresa teve um sofrimento ali meio aleatório, né? Claro que a empresa tem feito muitos investimentos, ela tem se endividado, tem usado capital de terceiros ali para crescer muito mais, mas essa é a regra das empresas de internet ou de tecnologia, né? O vencedor leva tudo. A Sinqia está num momento de grandes investimentos, não me surpreenderia se ela ainda apresentasse mais resultados complicados, mas a gente viu ali uma Sinqia que teve uma quedazinha no começo ali e até agora, né, ela não se recuperou do valor antes da pandemia. Isso não faz sentido nenhum. Será uma empresa que vai se beneficiar disso? Obviamente, mesmo tendo apresentado um primeiro trimestre ruim e talvez ainda apresentando um segundo trimestre ruim, a tendência é a gente ver uma Sinqia com mais clientes, com mais mercado em potencial. Ela é a maior empresa do Brasil de software para o sistema financeiro. Não tem como uma empresa de software para sistema financeiro, de software, cair no meio de uma pandemia. Não faz nenhum sentido. Ela deve ter ganhado mercado, deve ter ganhado clientes e aos poucos a gente deve ver esses números se refletirem na realidade da Sinqia, né? Então a gente vê aí uma Sinqia custando hoje R$ 24,64 por ação e eu espero pelo menos daqui no máximo até o fim do ano começar a ver alguns resultados positivos de Sinqia. Por quê? Porque ela tem feito investimentos e uma hora ela vai ter que colher, né? Uma empresa que vai adquirindo novas empresas, vai crescendo. Uma hora ela vai ter que colher não somente com cotação, como ela vai colher no resultado real e aí eu acho que a cotação tende a acompanhar, principalmente nesse momento onde ela deve ter sim aberto muito mercado. Eu não dei uma olhada profunda nos números dela, mas é natural pensar que se os bancos estão querendo mais home office e tudo mais, eles vão ter que procurar softwares. E onde que eles vão encontrar softwares no Brasil é na Sinqia, né? Então não tem jeito, muitas empresas do sistema financeiro tudo já são clientes da Sinqia e devem ter aumentado a demanda fortemente na Sinqia. Outra empresa nessa mesma tendência aí que a gente vê é a Locaweb, né? A empresa é estreante na Bolsa de Valores aí, LWSA3. E quando a gente fala de microempresa ou empresas de médio porte ali querendo site, querendo internet, querendo e-mail, querendo ou não, elas acabam caindo na Locaweb. Não tem jeito. Eles estão ali com um monte de sistemas e tudo. A gente vê que ela é uma das empresas mais procuradas quando o assunto é hospedagem no Brasil. Se as pessoas vão precisar criar sites, vão precisar, porque perceberam que precisam, a ideia é que eles procurem a Locaweb. Vai precisar de um e-mail, vai precisar de um e-mail profissional, de outra coisa, vão acabar caindo na Locaweb. É o que acontece muito no Brasil hoje. Então a gente deve perceber ali uma Locaweb apresentando resultados ainda melhores e a expectativa do mercado já era grande,
grande, né, ali, a empresa já, desde o IPO dela, já mais que dobrou de preço, né, tá uma ação a R$ 44,26, mas eu ainda não acho que esse é o limite. Ela tá precificada com PL alto ali, muito alto mesmo, né, o preço vezes lucro, o preço vezes receita, tá bem alto da Localweb já tá bem em níveis, assim, de empresas até internacionais, mas o mercado brasileiro falta muito esse tipo de empresa, então eu acredito que ela ainda não tá nem próximo do limite de onde ela pode chegar, tá? A euforia com o mercado de internet ainda nem começou. Quando esses números começarem a vir dessa pandemia, porque essas empresas têm ali os indicadores fundamentalistas comprometidos de toda forma, então algumas pessoas não estão acostumadas a precificar essas empresas. Você jogar uma empresa de tecnologia para baixo no meio de uma pandemia não faz muito sentido, é o contrário, né? Só que as pessoas, a gente tem um mercado ainda muito pouco maduro nesse sentido, ele não entende ainda as empresas de internet, então a gente deve ver uma Localweb quando começar a apresentar os resultados em um crescimento expressivo. E aí a última empresa aqui é a Lynx, né? A maior empresa que fornece software aí para o sistema varejista. Gente, qual que é o sentido? Com todas as lojas fechadas, o que você acha que aconteceu com todos os lojistas? Obviamente procuraram aí os serviços da Lynx, né? Ela teve um prejuízo grande aí no primeiro trimestre de 2020, pelo menos grande para o meu padrão, mas eu acredito que muito ali por conta do dólar, o que eles têm ali de servidores e tudo, eu não sei como é que funciona a estrutura da Lynx, mas eu acho que foi muito relacionado a isso. E da mesma forma, independente da situação atual da empresa, ela deve ter ganhado muito cliente. Se as lojas de rua estão todas fechadas, a Lynx, a Localweb, a Sinqia, elas têm que se beneficiar. Então a gente deve ver quando elas começarem a apresentar os resultados consolidados do número de clientes, do market share crescendo, né? E mais pessoas procurando esse tipo de empresa, a gente deve ver uma alta ali das empresas de tecnologia, pelo menos do Brasil, né? Porque são essas as que atendem o público brasileiro. Então a gente vai ver, além do alta nas outras empresas ali, que é de rede social, blá, 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 que todo mundo começou a usar mais fortemente para fazer negócio, a gente deve ver também uma alta de todas as empresas de tecnologia do Brasil. Então o vídeo de hoje foi só, queria que você deixasse aqui seus comentários, se você concorda, se você discorda, por quê? Um beijão